Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciando mais um acompanhamento mensal, falar dessa vez sobre o TEP11, fundo de Lajes, mais um mês acompanhando esse fundo. Sugiro que vocês vejam primeiro o vídeo do HGRE, porque eu vou comentar alguns pontos que eu falei lá. Na verdade é basicamente a troca-troca que eles fizeram aí do imóvel da Faria Lima. Tá? O HGRE vendeu o imóvel para o Telos. Eu já tinha falado isso no vídeo do Telos e do HGRE do mês passado e se concretizou essa negociação. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o Telos desse mês. Muito, assim, eu tenho gostado bastante desse fundo. Me anima até entrar, mas como vocês sabem, eu preciso acompanhar mais, então ainda não tenho dados suficientes para me fazer investir. Então ele agora é de fevereiro de 24. 64 centavos por cota, 8,55 dividend yield, e aqui a gente consegue ver nitidamente que se vocês pegarem o vídeo do HGRE, que foi um baita vídeo, e se a gente pegar, assim, foi um dos vídeos que mais dei aula sobre precificação de fundo, né? Então vejam, tanto é que ele tem mais de 25 minutos de vídeo. E vocês vão ver que no caso do HGRE, o mercado está precificando ele com risco menor do que o TEP. Porque se a gente pegar pelo dividend yield analisado dele em relação ao do HGRE, o HGRE está com prêmio de risco de um pouco mais de 1%. Esse daqui está com mais de 2%, quase 3% de prêmio de risco. Então ele precifica, ele tem... a questão da precificação dele, a cota acaba sendo pressionada por esse dividend yield que ele está pagando. Né? Então, lembrando pessoal, dividend yield alto significa que o mercado exige um prêmio de risco maior do que o título. Porque, pessoal, quando a gente precifica um fundo, a base de comparação que a gente tem é com o título IPCA longo. Então, porque são ativos de renda. E, obviamente, na mentoria isso eu ensino muito melhor. Se vocês pegarem vídeos aqui, vocês vão ver eu falando bastante sobre isso. Então, a gente tem que precificar um fundo com base no spread que ele está pagando em relação ao tesouro. No título IPCA. Então, quanto maior o dividend yield que o fundo está pagando, de tijolo, tá, pessoal? Não papel. O papel incorpora isso no rendimento. Estou falando tijolo. Quanto maior o dividend yield que o fundo está pagando, maior o prêmio de risco que o mercado está exigindo dele. Tá? Porque o valor do aluguel que é pago não muda. Se o dividend yield está maior ou menor é em função do preço que ele está sendo negociado. Porque o que é o dividend yield? Nada mais é o quanto que ele paga em função de quanto que ele custa. Então, quanto maior o dividend yield, significa que o mercado coloca um prêmio de risco maior nele do que, por exemplo, no caso do TEP, do que, por exemplo, no HGRE. Acho que isso também tem muito a ver com a gestão, quantidade de imóveis e tal. Mas assim, o que me chama a atenção é que é um fundo que não tem vacância. Ainda mais sendo fundo de Lajes, isso é bem impressionante mesmo, embora ele tenha um pouquinho de vacância financeira, mas na verdade a vacância financeira está muito mais relacionada com carência, né? Porque tem alguns inquilinos que ocupam o imóvel, mas não estão pagando o aluguel ainda. Então ele não tem vacância porque ele está ocupado física, mas financeira o imóvel não está rentabilizando para o fundo, então por isso que ele tem vacância financeira. Esse mês ele teve um atraso de um aluguel que ele não está mencionando quem que deixou de atraso do imóvel, mas vamos lá falar sobre ele. Então, a parte de portfólio de gestão, né, a gente vai falar um pouco mais detalhado. Ele finalizou a venda do São Luís, que a gente falou no mês passado, tem mais ou menos o detalhe aqui dessas negociações, o prédio que foi locado com melhorias, e eles até falam que eles não queriam vender o ativo, mas eles receberam uma proposta muito boa, né? Foi de 215 milhões. A gente vai mostrar a questão do fluxo de pagamento. E aqui eles colocam que parte dos recursos foram utilizados para liquidar integralmente o saldo devedor da quarta emissão de securitização de 10 milhões e eles reduziram a alavancagem no fundo de 10% para 7%. Esse ponto aqui que por mais que seja baixinha a alavancagem, mas eles não falam do que é alavancagem. Então é importante a gente eu vou ver se eu mando uma mensagem porque eles têm um site, eles têm um canal no YouTube que eles fazem leitura do relatório. Eu vou ver se eu participo da próxima e pergunto para eles colocarem no relatório essa alavancagem, né, do que é essa alavancagem, tá?
Então, olha só, já receberam 90 milhões, ativo 76 milhões, ganho de capital 14 milhões. Bom, aqui a parte da negociação, né? Então, eles têm, o fundo foi então o imóvel foi vendido por 215 milhões, como vocês podem ver aqui. Fevereiro de 24, 90 milhões, ganho de capital de 14, ganho por cota 3,34. Agosto de 24, 10 milhões. Fevereiro de 25, 43. Fevereiro de 26, 71 milhões. E aqui todo o valor de ganho de capital. Um ganho absurdo, né? Quase R$8 por cota. É um ganho muito grande, colossal, que vai dar praticamente R$10 de ganho de capital. É muita coisa. Muita coisa mesmo, que o fundo a gente vai ver como é que vai ser a distribuição disso daí. Eles colocam aqui que a parte de os demais ativos permanecem 100% locados. O edifício Passarelli houve uma pequena inadimplência, que é a que eles comentaram. Um dos inquilinos da Torre Sul assinou um contrato de renovação e realizará o pagamento na vista no próximo mês. Parte de melhorias dos ativos, né, edifício Torre Sul e obtenção do certificado LEED para o Fujitsu. Lembra, pessoal, eu sempre tenho falado isso dessa questão de ESG. E aqui, pessoal, olha só, a gestora planeja adquirir imóveis em áreas estratégicas como Faria Lima, Itaim e Pinheiros. E eles compraram o imóvel, como vocês podem ver aqui, que saiu esse fato relevante. Saiu agora, dia 14 de março. Então tá aqui o fato relevante, deixa eu dar um zoom aqui. Opa, aqui, né? Então eles compraram lá do HGRE o fundo Faria Lima, o imóvel Faria Lima, pagando o valor de... Qual foi o valor mesmo? Agora eu não lembro de cabeça. Acho que foi 90 milhões? 38 milhões, mais 57, mais 14, é isso mesmo, que é essa parte de 14 aqui, que vai ser pago em 4 parcelas. Isso aí foi 95 milhões, 95 milhões. E aqui, pessoal, a questão da análise que eles fizeram do fundo. Então, 95 milhões, sendo 38 com a escritura, 14 com a assinatura da assinatura do compromisso de compra e venda, e os 42 milhões pagos semestralmente. Aqui o cap rate da compra, 12,71 no primeiro ano, 10,98 e fechando com 9,31. Uma baita compra. Sim, uma baita compra. E aí a gente vê que, ao meu ver, nessa negociação eu entendo como saindo vantajoso o TEP, tá? Só que aí, pessoal, é o que eu falei para vocês que eles colocam cap rate de entrada, né, que na verdade é o yield, né, mas o cap rate de entrada é 8,9%, interessantíssimo. E aqui, pessoal, o que eu falei no vídeo do HGRE, que é a classificação do imóvel. No HGRE eles classificam como BB. Inclusive, até a própria justificativa para a venda que eles colocaram em janeiro era a questão de tirarem do portfólio imóveis de baixa qualidade que não se alinhassem com o portfólio do fundo. E em tese, você tendo um imóvel vários A e um B, eles vão vender o B. Só que por que o TEP classificou ele como A? Quem tá certo nessa história? Então eu vou tentar descobrir e ver se eu consigo trazer isso no próximo relatório, tá? Mas aí que tá, a gente consegue ver aqui que é um baita de um ativo em termos de valores, né? Olha, R$146 por metro quadrado. Se a gente for ver lá no próprio HGRE, a renovação que eles fizeram, acho que qual edifício que foi? Acho que foi no Torre Martiniano, se eu não me engano, que eles alugaram mais um andar para um laboratório, que eles aumentaram de 78 para 82, R$146 o metro quadrado. Então, assim, na minha visão de analista, eu vejo que essa negociação foi muito melhor para o TEP 11 do que para o HGRE, mas para o HGRE ele precisava vender para poder melhorar o resultado do fundo. Então aqui locatário ele tem a Suzano, basicamente a Suzano, né, nesse prédio. E lembrando, pessoal, acho que é 17% de participação do prédio, tá? Não é total, não. Acho que é 17% de participação. Então aqui, ó, o ativo possui características que o equiparam ao classe A. Fica difícil de entender qual que é a avaliação, né? Então a gente tem que aqui para toda a localização dele, perto de Estação Faria Lima, Hebraica, Fradique, tem o Shopping Eldorado, Iguatemi próximo, que é a parte de evolução de vacância da Faria Lima, né? Na parte de Faria Lima. Aqui eu gostei muito, e isso eles colocam no relatório também, que é essa previsão de rendimento do fundo com base nos pagamentos. Eles colocam aqui, inclusive,
quando que vai ter o aumento do dividend yield, quando vai ter o pagamento das parcelas de lucro. Olha só, vai ter meses que o fundo vai subir para R$1, depois volta para os 65. Gostei muito disso. E aí, pessoal, aqui só a justificativa que eu acredito também do elevação até um pouco mais de risco para ele, por causa da quantidade de imóveis, né? Ele tem 4 imóveis só. Então, continuando aqui no relatório, aquela gráfica que eu coloquei, né? Embora eles coloquem que não seja uma promessa, né? Mas aqui a gente já consegue ver, eles até colocam aqui a projeção de dividend yield estimado para 12,84, obviamente considerando os não recorrentes, né? Então aqui a parte de receita, né? Obviamente a gente teve uma receita colossal de venda. E aqui a despesa operacional, que aconteceu também lá no HGRE, um aumento da despesa operacional por causa das negociações. Tanto é que quando eu fui precificar, eu tirei essa despesa operacional para poder precificar. Então ele já tem um resultado, ele distribuiu 65, 68, tem um acumulado de 2,30. Então, até eles colocam aqui, isso é legal porque eles explicam, ó, como a venda do São Luís, o fundo registrou um aumento na linha de despesas no valor de 4 milhões e que não é recorrente, né? Então ele vai, o próximo mês não vai ter essa taxa, né? Então a parte de vacância, né, baixíssima, vacância física e vacância financeira. Basicamente a vacância financeira está relacionada a carências, não a ocupação. Aqui a gente tem renovação em junho. Eles não colocam revisional, tem a parte dos índices, mas não colocam revisional dos aluguéis. Seria importante ter revisional. Que a parte de negociação, aqui vejam, pessoal, ele tem 34 milhões de não, desculpa, 34 milhões não, ele tem obrigações, não, cadê? Ah, não, tá certo, é 34 milhões de obrigação financeira, porém ele vai pagar 10 com a venda, e o que são os outros 24? Não tem nada falando aqui no ativo. Para quem começa a investir agora, é bom saber, né, ter esse monitoramento, até como é o fluxo de amortização disso. Então aqui estão os prédios, né, então a parte de rendimento. E é isso, pessoal. Tenho gostado muito do TEP, continuo monitorando e quem sabe, né, se eu vou falar para vocês, se eu incluir na carteira, eu falo para vocês, tá bom? Então espero vocês no próximo vídeo.